Conexão Ciência. No episódio anterior, vimos que não só no português, mas em todas as línguas há uma mistura e adaptação de termos oriundos de diversas origens. No território brasileiro, o português teve grande influência de línguas indígenas e africanas. Tendo isso em vista, o professor Elcius vai nos explicar melhor como o contato com esses vocabulários contribuiu para a formação da língua portuguesa como conhecemos hoje. Para complementar a história da língua portuguesa, é importante contar também a história da língua portuguesa no Brasil, né? O português, quando vem para a América, ele vem numa situação de multilinguismo, né? Ele está cercado de outras línguas. E vai ficar em contato com outras línguas o tempo todo, e até hoje esse contato existe. Então é preciso lembrar que estima-se que havia mais ou menos 300 a 350 línguas indígenas diferentes no Brasil quando os portugueses chegaram aqui. É claro que os portugueses que chegaram não tiveram contato com todas essas línguas ao mesmo tempo. É um longo processo de colonização que vai fazendo o português ter contato com essas línguas. Então, essas línguas forneceram para o português vários itens lexicais, né, que foram tomados por empréstimo. No caso das línguas indígenas do Brasil, a gente tem dois troncos ainda hoje, o tronco tupi, né, línguas do tronco tupi e línguas do tronco linguístico macro-G. E são línguas que não são faladas amplamente, né, porque também a população indígena sofreu e sofre até hoje um processo de genocídio, né, e isso faz com que o genocídio linguístico também persista. Mas várias palavras do português foram incorporadas a partir desse contato. Do tupi, você tem palavras como pipoca, palavras como xará, que era, na verdade, cheira, né? É o meu nome em tupi, e que depois é importado, né, e transformado para a língua portuguesa. Palavras como caatinga, capoeira, mirim. A palavra mirim, hoje a gente fala, vai ter um campeonato de futebol, mirim. Mirim é uma palavra tupi. Além disso, um outro contato muito importante é o contato com as línguas africanas. Também aí teve um processo bastante significativo. Na verdade, os povos africanos foram escravizados pelos europeus e para cá foram trazidos um volume significativo de indivíduos que falavam línguas africanas. E essa população vai ajudar a formar a população brasileira. Então, se no momento você tem lá um escravizado que é africano, que fala uma determinada língua africana, o filho dele vai nascer aqui no Brasil e vai aos poucos tendo que aprender uma outra língua, né? Talvez em algum momento tenha aprendido até uma língua crioula, que é uma língua misturada, mas em algum momento ele vai tendo que ter contato com a língua de poder, que é o português. Isso vai transformando o nosso português de diversos aspectos e do ponto de vista lexical vai também enriquecer o nosso acervo lexical. Então, esse contato vai ser bastante rico, né? Então, palavras como cafuné, palavras como bunda, palavras como caçula, vieram das línguas africanas, do contato do português com as línguas africanas. E isso vai também dando cores diferentes para a nossa língua, né? Também aspectos gramaticais podem ter ocorrido a partir desse contato, mas do ponto de vista dos empréstimos linguísticos foi bastante enriquecedor, né? Então, essa história do português brasileiro também mostra o quanto os contatos linguísticos com outras culturas sempre enriquecem o nosso acervo. Até hoje a gente tem uma situação de contato. A gente tem situação de contato na fronteira, mas tem situação de contato em várias partes do Brasil, né? Você vê aqui em Maringá, a gente tem populações haitianas, venezuelanos, também indígenas que falam Guarani ou que falam Caigangue, por exemplo, né? E isso vai fazendo com que nesses contatos haja a possibilidade de uma língua enriquecer a outra do ponto de vista do seu acervo lexical, ou seja, do ponto de vista do seu acervo de palavras. Valeu demais essa explicação, hein? Não perca o próximo episódio do Conexão Língua Portuguesa para ficar ligado sobre o funcionamento desses termos estrangeiros no nosso dia a dia. Conexão Ciência.